Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente. Como eu disse para o Altamiro, essa energia desta casa é maravilhosa. Então, tudo nos dá a tranquilidade para passarmos aqui o tema da noite de hoje. A nossa gratidão por mais essa oportunidade. Quero parabenizar vocês de estarem aqui, apesar do frio. Vocês foram corajosos de estarem aqui hoje. Então, na sequência, que é esse mês que está dedicado à prevenção ao suicídio, que ultimamente a gente tem observado que parece que aumentou essa prática, vamos assim dizer. Nós, de vez em quando, temos notícia lá da nossa região sul. É difícil a semana que a gente não tem notícia de um irmão de caminhada, né? Que todos nós somos irmãos, que praticam essa, vamos assim, a gente vai dizer, essa má intenção de achar que a gente morre depois que se comete um ato desse. Então, essa lei de conservação, ela entra nesse contexto para que nós tenhamos consciência do que é nós nos preservarmos desse nosso corpo físico. Agradecemos nós que aqui estamos na doutrina espírita, que nos dá um encaminhamento sobre essas questões de nós nos cuidarmos. Por quê? A doutrina espírita nos explica que é o corpo físico que morre. Nós somos espíritos imortais. E cremos nisso através dos estudos. Temos fé nisso, que somos espíritos imortais. Deus, quando nos criou espíritos, Ele colocou as suas leis em nós. Todos nós temos, na nossa consciência, as leis divinas. E de existência a existência, nós estamos vindo aqui tentar aprender e praticar suas leis. E as condições para nós, vamos dizer assim, praticar essas leis, mexer conosco na nossa inteligência, é justamente as leis que Deus nos deu, para que nós façamos assim reflexões sobre o que nos acontece no dia a dia. Que leis são essas que Deus colocou em nós para nós irmos praticando e assim desenvolvendo a nossa inteligência de algum dia chegarmos à perfeição total? E nós, todos nós, vamos chegar a essa perfeição. Nós estamos assim, caminhando lentamente rumo à perfeição. Mas nós vamos chegar. E essa perfeição total, nós temos que ir galgando de etapa a etapa, de mundo a mundo, conforme nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Então nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que nós temos os mundos a percorrer. O mundo primitivo, que nós recém saímos de lá, mundo de provas e expiações, aí depois nós temos o mundo de regeneração, o mundo ditoso ou feliz, e nós temos um mundo celeste ou divino. E é esse objetivo para nós chegarmos no mundo celeste ou divino. Mas para isso, nós temos que praticar as leis divinas. Entender e praticar. Quem são essas leis? A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução,
a lei de conservação, a lei de destruição. Depois nós temos a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. E essas leis sincronizadas, elas formam as duas principais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olhem só, nós temos que tentar praticar, aprender e praticar essas leis. E ir passo a passo nesses mundos que nós temos que ir evoluindo. E aí nós nos perguntamos, quanto tempo faz que nós estamos vindo ao mundo de provas e expiações? Cada um de nós pode refletir nisso através dos seus conhecimentos, através da sua inteligência de memorizar o que já sabe. O que é que nós já sabemos neste mundo? Porque nós aqui estamos adquirindo experiências. Experiências. Porque o que nós vamos levar daqui são justamente as experiências. Não vamos levar nada material, nada. Por isso, a importância de nós estudarmos o que está em nós, captarmos o que está em nós, que são as leis divinas. A lei de conservação, ela nos dá um direcionamento de como nós temos que nos conservar. Dizer assim, vamos cuidar dessa roupagem física, porque é através da roupagem física que o eu espírito precisa para justamente aprender, praticar essas leis divinas. Se nós não tivermos a nossa roupagem física perfeita, para nós seguirmos a nossa caminhada, fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Por isso, a nossa gratidão à doutrina espírita. Porque ela nos orienta a dizer para nós, olha, você é um espírito imortal, que você está aqui com um objetivo, chegar à perfeição. E se nós, por um acaso, estivermos danificando a nossa roupagem física, nós vamos estar atrasando esse caminho, que é a nossa perfeição. É o objetivo. Deus nos criou para sermos felizes. Todos nós. Mas muitos acham que é aqui já a felicidade. E não é assim. Nós estamos muito longe da felicidade. Nós colocamos a felicidade, às vezes, em algo que nós queremos ir lá adquirir um material. Um carro novo, uma casa de praia, uma casa de sítio. Mas isso tudo nós vamos deixar aqui. O que é que nós temos que trabalhar em nós para nós sairmos daqui tranquilos, irmos para o mundo espiritual e lá prosseguirmos a nossa caminhada? Nós temos que observar em nós o que nós temos que ir trabalhando nos sentimentos, que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa falta de paciência, a nossa fraternidade, que dizem os espíritos que a humanidade está muito longe da fraternidade. E é só nós observarmos mesmo esse nosso conjunto de ligação social.
sociedade, lei de sociedade. Nós precisamos ser fraternos uns com os outros. Estamos longe, dizem os espíritos. Às vezes aquele nosso mundinho familiar, pequenininho, a gente nota quanta falta de amor que ainda existe ali. Quanta falta de aconchego, de carinho. Então, essa lei de conservação, ela passa para nós um direcionamento do quanto nós temos que nos cuidar para nós termos o nosso corpo certinho, vamos assim dizer, para o nosso espírito buscar aquilo que convém. Sentimentos. Todos os sentimentos que nós podemos abraçar, ter conosco. Mas o espírito precisa estar bem. Então, como tem aquela frasezinha costumeira que a gente começa a dizer, mente sã, corpo são. É a frase mais correta que existe. Mente sã, corpo são. Porque tudo parte do espírito. E onde é que nós temos que nos cuidar? Darmos assim uma prioridade para nós estarmos bem no nosso corpo. Nós temos que nos cuidar da nossa alimentação primeiro. Porque a nossa alma, o nosso espírito, alma, nós encarnados, espírito como nós estiver na espiritualidade, mas é tudo igual. É tudo eu, espírito. Nós precisamos nutrir o nosso corpo físico, sim, para nós podermos ter resistência e ir buscar o nosso eu espiritual. Nós precisamos ter o nosso corpo físico certinho, com saúde, equilibrado. Alimentação, sim, corretamente. Não em excessos. Porque tudo que é em excesso nos prejudica. E aí, se nós não controlarmos a nossa alimentação, nós com certeza ficaremos doentes fisicamente. E aí, o nosso espírito também não consegue ter a força, a vitalidade para caminhar rumo ao que nós pretendemos de perfeição. Depois, nós também temos que olhar muito o excesso de trabalho. Temos criaturas que não têm hora, não têm dia, trabalham direto, esgotam suas forças físicas. Trabalho em excesso prejudica. Tudo tem que ter controle. Remédios. Também. Tem pessoas hipocondríacas, podemos dizer assim. Se o médico receita um comprimido, se fez bem um comprimido, então eu vou tomar 5. É assim. Então, tudo tem que ter equilíbrio. Exercícios. Nós vimos ultimamente academias que estão ali, nossa, a gente passa, aquilo é lotado de jovens lá dentro, exercitando. É bom? É. Mas demais também prejudica. Então, tudo que é excesso, nós vamos prejudicar o nosso corpo físico. Prejudicando o nosso corpo físico, estamos prejudicando o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. E nós
precisamos ter essa saúde, porque quando nós desencarnarmos, se o nosso perispírito tiver lesões, nós na espiritualidade também teremos lesões. E se nós, provavelmente na próxima reencarnação, não conseguirmos na espiritualidade tratar essas lesões perispirituais, nós vamos trazer conosco, na nossa bagagem espiritual, na próxima reencarnação, doenças. Nós vamos trazer aquilo que nós provocamos, doenças. Nós temos visto alguns filmes que mostram a parte de pediatria, que as crianças vêm nascendo já com problemas de fígado, de pulmão, né? De coração principalmente. E esses médicos pediatras, eles às vezes ficam descontrolados, não acreditando que um bebê já está vindo ali com problemas cardíacos. Mas é o que a doutrina espírita nos mostra, nos explica através dos estudos. São seres vindo com dificuldades que provocaram em existências passadas. Então, se nós queremos ter uma saúde física na próxima reencarnação, nós temos que nos cuidar desde já. Desde essa existência. Vimos também crianças de 8, 9 anos sendo conduzidas a infartes. Isso é muito alarmante. São espíritos que estão trazendo ali as suas enfermidades. Aí diz uma mãe assim, mas como? Nós somos tão saudáveis. Como é que o nosso filho veio com problema de pulmão? Os pais transmitem aos filhos a genética, o seu porte físico. Mas as doenças são trazidas por nós, espíritos. É bagagem que nós trazemos conosco, as doenças físicas. Então, muitas vezes, quando nós provocamos demais os excessos, nós podemos chegar na espiritualidade como suicidas inconscientes. Olhem só o agravante. Porque o suicida, ele não é só aquele que tira a sua vida corporal. Nós podemos estar sendo já suicidas inconscientes. Se nós prestarmos atenção em nós, como é que é o nosso dia a dia? Como é que é a nossa alimentação, como nós falamos aqui? Como é que é o meu trabalho, o meu exercício? Como é que é quando eu fico doente? Eu procuro me equilibrar? Então, são fatos que toda a nossa doutrina espírita explica para nós através dos estudos. Certa vez, nós fizemos uma visita a um casal que tinha uma filha paraplégica. Eles tinham 2 filhas. A mais velha tinha uma saúde normal. Veio com o seu corpo físico normal. Os pais, normais também. Mas eles estavam inconformados, porque a filha ficava sempre numa cadeira de rodas, simplesmente ela só movia a cabeça. E ele pediu a nossa visita, fomos lá visitá-los. E ele era revoltadíssimo com aquela situação.
Por que, perguntava ele, que a filha mais velha era normal e a mais moça veio com toda aquela dificuldade? Então, essa lei de conservação, ela nos traz um direcionamento, um aprendizado maravilhoso para nós. Nós, espíritas, precisamos muito ir lá buscar para compreender esse direcionamento que a doutrina nos dá. É só nós ir buscar nas nossas obras básicas. Lá nessa visita que nós tivemos, a menina também nem falava. Ela tinha uma deficiência completa. Estava com seus 12 anos. E até para se movimentar na cadeira de rodas, alguém tinha que ajudar. Mas a gente começou a conversar com ela e ela sorria. E os pais, alarmados, diziam: olha só, ela está sorrindo. Não é normal ela sorrir. Porque nós, em pensamento, começamos a conversar com ela. E eu, brincando com ela, eu disse: fizesse bobagem na vida passada, né? E ela riu. E ela riu. Transmissão de pensamento. E é assim que acontece. Aqui também tem uma casa espírita que vai sempre um jovem cadeirante. E a semana passada nós estávamos lá e ele sorria. Só que aí o Wilson que estava fazendo a conversa, e o Wilson falou sobre esse tema. Por que que a gente fica com deficiências na próxima reencarnação? E ele foi fechando o semblante. Ficou sisudo, carrancudo. E eu ali prestava atenção. Eu sou muito de prestar atenção quando a gente está nas casas espíritas, que eu vejo uma pessoa com deficiência, fico só prestando atenção, né, para ver, porque aquilo ali é um aprendizado para nós. É um aprendizado que faz a gente se perguntar assim: eu estou agindo corretamente? Será que eu vou chegar na espiritualidade assim, com saúde? Mas olhem só, a doutrina espírita também nos explica o seguinte: cuidado com as nossas preocupações. Cuidado com aquele excesso de raiva. Cuidado com aquela falta de perdão, com aquela falta de carinho, com a falta de fraternidade. A raiva, a preocupação demais nos causa AVCs, nos causa, como disse ali, que as crianças estão vindo com essa dificuldade de coração, precisando de transplantes, jovenzinhos, porque trouxeram na sua bagagem práticas de vidas passadas. Então, suicídio não é somente aquele que tira a vida do corpo físico. Suicídio é também fatores que nos levam a refletir sobre os nossos excessos. Caminhar demais, trabalhar demais. Olha os nossos sentimentos. A tristeza demais, causando depressões, que é onde levam ao suicídio. Que as criaturas acham que naquele momento de tirar o seu corpo físico vai causar alguma coisa, de dizer: sumiu a minha preocupação, sumiu a minha doença. Quanto engano! É assim que a doutrina espírita nos explica. Então, nós temos que refletir muito sobre tudo o que nos acontece na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para nós prestarmos mais atenção na natureza, nos faz bem. Um dia lindo,
Olhar um sol maravilhoso, um dia de chuva, nos faz muito bem, está limpando a atmosfera. E tem gente que reclama. Cuidado com as reclamações. Machuca o eu, espírito. Machuca. Cuidado com as nossas palavras. Essas palavras chulonas que nós temos ouvido muito, que chega a estremecer o corpo da gente. Quando a gente ouve, a gente fica, puxa vida, pode estar na moda, mas machuca o coração. Então nós temos que prestar muita atenção, principalmente no convívio com a nossa família. Ah, mas esse churrasco está gostoso. Cuidado, não come muito. Até o estômago digerir e ir para o intestino nos causa dores. Saúde, prioridade para todos nós, porque é através do corpo físico saudável que o eu espírito trabalha para progredir. E se nós tivermos algum agravante já de doença, onde é que vai o nosso pensamento? Na nossa doença. Aí nós vamos ficando para trás. Nós não vamos ali praticando a nossa inteligência, criando em nós fatores que nos vão levar alegrias. Então, suicídio, que essa casa bendita nos favorece todo esse mês para vir aqui e nos orientar sobre esse dilema, vamos assim dizer, este mal que às vezes nós podemos dizer é uma epidemia. Pessoas que acham que tirando a sua vida do corpo físico, os seus problemas vão desaparecer. E é ao contrário. Nós, na espiritualidade, quando chegarmos lá, sendo um suicida, ou até mesmo suicida inconsciente, nós vamos ver o quanto nós estamos fragilizados. Excessos, vamos cuidar. E aqui na lei de conservação, na questão 702 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos assim: o instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida, dizem eles. Ele é dado a todos os seres vivos de qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então, quando nós somos criados, como eu falei no início, Deus colocou em nós as suas leis. E a lei de conservação está aqui junto com as outras leis. Nós temos que nos preservar. Em uns é puramente maquinal. Não pensam, maquinalmente. Em outros é racional. Já sabe. Na 703 diz, com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos um instinto de conservação? Porque todos devem concorrer com os objetivos da previdência. Pedimos desculpa, porque por falha técnica não houve possibilidade de concluir este vídeo.